Esse é o Ancapso e nós vamos falar de um dos casos mais absurdos que já se viu nesse país, de favorecimento absurdo a uma empresa que vai fazer todos os brasileiros pagarem mais caro na conta de luz, hein? Olha só, isso daqui pode ser um fio que realmente é muito importante de corrupção no governo Lula, né? Aquilo que eu falei para vocês. No momento que o pessoal aqui no Brasil decidiu botar esse corrupto pinguço na presidência da República, está aceitando que corrupção pode, né? E olha só o que o Lula fez imediatamente. Corrupção, evidentemente. Vamos entender o caso da medida provisória editada pelo Lula sob medida para ajudar os irmãos Batista da JBS, né? Essa medida provisória foi editada poucos dias depois de uma visita que os irmãos Batista foram lá conversar com o Lula. E os irmãos Batista têm um monte de negócio com a Bolívia, com a Venezuela, com os países amiguinhos do Lula. Olha o que está acontecendo. Preciso desenhar para vocês? Vamos entender isso daqui. Eu vou desenhar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Cefaloide Libertário, Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o governo editou uma medida provisória, essa daqui, ó, medida provisória 1232 de junho de 2024, em que favorece as empresas de energia dos irmãos Batista. Olha que coisa, cara, o que aconteceu? Qual que foi a história? A Eletrobras, agora privatizada, vocês sabem, o Lula tentou desfazer a privatização dela, tentou controlar a Eletrobras de todo jeito, mas não conseguiu, né? Então a Eletrobras privatizada agora, ela estava vendendo algumas hidrelétricas, ou desculpa, algumas termoelétricas, né? Empresas de geração de energia elétrica mais térmica, com queima de carvão, né? E aí teve um leilão disso, né? E várias empresas participaram, teve vários bancos que participaram. Mas sabe quem é que ganhou? Quem ganhou foram os irmãos Batista, eles que ofereceram o melhor preço para comprar esse negócio. E muita gente achou estranho, por quê? Porque essas termoelétricas têm um problema. Elas geram energia, mas é uma energia relativamente cara para os padrões brasileiros, né? E pior, são termoelétricas que atendem principalmente o norte do país, principalmente a Amazônia, né? E o que acontece? A empresa distribuidora de energia elétrica lá na Amazônia está inadimplente. Isso é um outro problema, um outro escândalo que está acontecendo aí. Ou seja, essas usinas termoelétricas que vendem energia lá na Amazônia simplesmente não recebem esse dinheiro. E aí você tem um problema, porque, ou seja, como é que alguém dá um preço razoável alguém aceita oferecer um negócio, né, para comprar uma usina que não é economicamente viável e ainda não recebe o resultado, né? Eu vou te dizer quem faz isso, quem tem amizade com o Lula. Por quê? Porque com amizade com o Lula você consegue transformar isso em dinheiro. Foi exatamente o que os irmãos Batista fizeram, né? Olha só, o vídeo, o Lula recebeu pela primeira vez os irmãos Batista no Planalto no dia 28 de maio, depois da Lava Jato. Por quê? Porque os irmãos Batista estavam envolvidos em coisa também de corrupção, já naquela época, né? Já estavam envolvidos nessa falcatrua. E agora o que está acontecendo? O pessoal botou o corrupto de novo no governo, meu amigo. Esperavam que fosse acontecer o quê? Voltou a corrupção toda. Os caras foram lá no Planalto e conseguiram essa MP aqui, ó, MP 1232, que faz o quê? Diz que, olha só, os contratos de compra e venda de energia elétrica relativos a agentes de distribuição alcançados pelo artigo 4C, lastreados direto ou indiretamente por usinas termoelétricas e coisa e tal, podem ser reembolsáveis pela CCCC, que é a conta de contratos de compensação de energia elétrica. O que quer dizer isso aqui, traduzindo dos termos técnicos para a realidade? Se a usina lá da sua distribuidora do Amazonas não pagar, agora todos nós brasileiros vamos pagar. Por quê? Essa CCC é uma conta para casos de problemas na rede elétrica. Então, acontece algumas vezes, algumas empresas vão à falência, quebram, não pagam e coisa e tal. Então é uma espécie de seguro que é feito por isso daí. Você paga na sua conta de luz um preço mais caro para essa eventualidade. Você ter isso como uma eventualidade é uma coisa, né? Mas isso tem que ser uma coisa que seja uma eventualidade. Você não sabia que aquilo iria acontecer e aí você acaba usando esse dinheiro do seguro para compensar esse caso. Não é o caso aqui.
Repara que no caso da termoelétrica lá do Amazonas, quando os irmãos Batista compraram, eles sabiam que havia a inadimplência, eles sabiam que não iriam receber pela energia, né? Eles compraram com um preço mais alto exatamente porque sabiam que iam conseguir fazer o governo ajudar eles nesse negócio. Já tinha um esquemão lá, né? Compraram o negócio por um preço supervalorizado, né? Tiraram todo o resto do pessoal do negócio. E depois o Lula foi lá e botou essa energia, esse caso na CCCC, ou seja, esse dinheiro está sendo usado agora para o caso da inadimplência para ajudar os irmãos Batista. Olha que maravilha, né? É o que o pessoal está colocando aqui. Em última análise, essa CCCC, no final das contas, se ela é usada, aumenta a sua conta de luz, tá? Todo o resto do Brasil vai pagar mais caro porque você tem esse problema no Amazonas e o empresário que comprou esse negócio, sabendo que teria esse problema, né? Pagou mais caro sabendo que teria esse problema, não vai ter mais o problema. Olha só, ganhou um presente do Lula, cara. O Lula presenteou os irmãos Batista com uma medida provisória sob medida para ajudar os caras, para eles ganharem dinheiro em cima de todo o resto do Brasil. Todos os brasileiros, eu, você, todo mundo que consome energia elétrica, vamos estar pagando mais caro agora para ajudar os irmãos Batista na empreitada dele. É muito bom ser empreendedor amigo do governo aqui no Brasil, né? Fala a verdade. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando tem lucro, ninguém fala nada. Agora, quando tem prejuízo, ô papai Lully, me ajuda aqui, dá dinheiro aqui, né? E pior, tira dos brasileiros isso daí, né? Mas isso aqui já é um absurdo, né? Eu espero, sinceramente, que o Congresso vete essa medida provisória, devolva esse negócio, então não aprove isso daqui. Mas eu não sei não, porque você sabe, né? Os deputados adoram mais dinheiro entrando, tá cobrando mais dos brasileiros, tá botando mais chicotada no lombo do brasileiro. Opa, vamos aprovar, assim que é bom, né? E o outro problema dessa história? O outro problema dessa história é que os empresários do Joesley e o... Como é que é o nome do outro? Nem sei o nome do outro. Lá os irmãos Batista, né? Wesley e Joesley. Parece uma dupla sertaneja mesmo. Enfim, olha só. Eles foram lá no Planalto, pediram esse negócio e receberam, né? Mas assim, foi de graça. O Lula não pediu nada em troca, né? Que coisa estranha, né? Bom, a verdade é a seguinte, eles já emprestaram 20 bilhões para o PT, né? Você sabe, o PT estava falido há um tempo atrás, né? O Partido dos Trabalhadores, é uma estrutura, como se fosse uma empresa. Então ganha dinheiro pra caramba, porque ganha fundo partidário, fundo eleitoral, não sei o que lá, fundão, não sei o que lá. Mesmo assim estava falido, gastou muito mais dinheiro do que recebeu. Né? Típico do PT, quem diria, né? O PT fazendo isso. Aí foram Joesley Batista e botaram lá 20 bilhões na conta do PT, uma doação deles, né? Olha que beleza, como é bom ter amigos, não é mesmo? E aí, olha só outra coisa curiosa aqui, ó. Irmãos Batista compram petrolífera na Bolívia. Vocês sabem, a Bolívia está passando por muita dificuldade nessa área de petróleo. Desde que ela encampou as refinarias da Petrobras lá, e o Lula ficou quietinho, deu as refinarias para a Bolívia, né? Ah, não, mas a Bolívia depois pagou, não sei o que lá, pagou uma merreca, pagou quase trocado, troco de pão, né? Que, uma bosta por aquilo ali, que encampou na mão grande aquele negócio ali, né? E o Lula deixou. O Lula entregou patrimônio brasileiro para o pessoal da Bolívia, né? Só que depois disso, ninguém mais confia na Bolívia. Quem que é maluco de criar uma nova refinaria na Bolívia sabendo que a qualquer momento pode ser tomada pelo governo, né? É o que eu falo para vocês, esses surtos de patriotismo, de não vamos encampar porque agora é nosso e não sei o que lá vai ser do povo brasileiro, ou no caso do povo boliviano, né? Não sei, o petróleo é nosso, vamos encampar tudo. O que acontece? Ninguém mais vai fazer isso. Aí o que aconteceu com a Bolívia? Que tinha enormes campos de gás e coisa e tal. Ninguém mais faz prospecção, ninguém mais está interessado em investir no gás da Bolívia. A Bolívia agora vai se tornar uma importadora de gás. Olha que coisa maluca, né? Eram as grandes reservas de gás, é só botar socialismo que acaba o gás, né? É aquela velha frase que o pessoal fala, né? Se botarem um socialista para administrar o deserto do Saara, em 5 anos falta areia, né? E olha só quem foi ajudar a Bolívia, cara. Os irmãos Wesley foram lá comprar uma petrolífera na Bolívia, né? O que é isso? Isso daqui é o programa do Lula de ajudar os amiguinhos socialistas da América Latina, que eu falei que era uma das prioridades do Lula, né? Ele não pode ser acusado, por quê? Porque não é o Lula. O Lula não está botando dinheiro na Bolívia, né? Não, não tá. São os irmãos Batista, empresa privada. Eles investem onde é que eles querem, não é mesmo? Então, se é empresa privada, eles podem investir na Bolívia. E daí que ninguém investe? Ninguém é maluco de botar dinheiro em país socialista, né? Ah, não, mas eles foram lá e investiram, né? E não foi só na Bolívia, não. Foi também aqui, ó.
Na Venezuela, aqui, ó, Lula liberou empresas dos irmãos Batista para importar energia da Venezuela. Olha só, dá dinheiro para a Venezuela, um contrato muito mais caro do que tinha na época do Bolsonaro, né? Não, eles vão importar energia da Venezuela. É lógico, isso vai dar dinheiro para a Venezuela, né? De novo, olha só, uma empresa dos irmãos Batista mandando dinheiro para a Venezuela. Mas e daí? É uma empresa privada, está tendo prejuízo, qual o problema? Agora vocês entenderam? Ligaram os pontinhos? O Lula quer ajudar os amigos socialistas fracassados dele da América Latina. Chamou os amiguinhos corruptos deles, o Wesley e o Wesley Batista, e foram lá e fizeram um monte de lambança, um monte de negócio que não faz sentido nenhum, é só para ajudar os amigos socialistas mesmo. E agora, aqui no Brasil, para ser compensado, o que eles fizeram? Fizeram um esquema que o Lula fez uma medida provisória lindíssima só para favorecer os caras, só para dar dinheiro para os caras, né? É muito bom ser realmente empresário amigo do Lula, né? Olha que coisa maravilhosa. Não é só com eles, não. Os bancos, meu amigo, os bancos nunca lucraram tanto no Brasil, cara, agora com o Lula. Olha que coisa fantástica, né? O Lula ajudando os amigos banqueiros, né, que ajudaram o Lula na campanha também, ficaram tudo do lado do Lula, estão ajudando eles agora um lucro astronômico, né? Verdade seja dita, esses lucros dos bancos, eles nem precisavam se preocupar com um toma lá da cá com o Lula, porque eles sabem que o Lula é gastador pra caramba. No que o Lula gasta dinheiro pra caramba, precisa pegar emprestado. Precisa pegar emprestado de quem? Dos bancos. Os bancos vão lucrar mais com isso, né? É lógico, né? Então é isso daí, ó, lucros fantásticos dos bancos. Isso acaba chegando no ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo. Essa coluna aqui do Rolf Kuntz, que fala, Rolf Kuntz, que fala justamente que o Lula adora dizer que é amigo dos pobres, que quer ajudar os pobres, que vou botar o pobre no orçamento e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas na verdade, na prática, quando ele usa os poderes de decisão dele, ele acaba sacaneando o pobre, ajudando os empresários, ajudando o banqueiro, ajudando a turma do andar de cima e sacaneando o pobre. Nada fica mais claro do que isso, do que nessa MP aqui, para ajudar os irmãos Batista. Está ajudando os irmãos Batista e punindo quem? O pobre que compra energia elétrica. Também aqui com o negócio dos bancos, né? O Lula, ao gastar dinheiro, e veja, o Lula não gasta dinheiro com o pobre não, tá? O Lula gasta dinheiro com os amiguinhos, com a turminha do PT, com os amigos ali que ficam ali na boquinha mamando, né? Um monte de gente contratada pelo governo, um monte de coisa, de iniciativa, um monte de ministério, um monte de autarquia, um monte de coisa, justamente porque para botar a turminha amiga mamando nas tetas do governo. E quem é que paga isso no final das contas? Os pobres. Por quê? Porque o governo precisa pegar dinheiro emprestado para pagar esse pessoal, no que pega dinheiro emprestado ajuda os bancos, e isso aumenta a inflação e aumenta também os impostos. Então acaba o pobre pagando a coisa toda, né? Então essa é a hipocrisia da esquerda. Os caras dizem que vão ajudar os pobres, mas a verdade é a seguinte, a única maneira que o governo tem de ajudar pobre é diminuindo o tamanho do governo, é privatizando, é saindo de áreas, é tendo menos corrupção. O governo é intrinsecamente corrupto, todo governo é corrupto. Como que você resolve isso? Diminui o tamanho do governo. Você diminui o tamanho do governo, tem menos corrupção, evidentemente, é o que acontece. E aí o pobre acaba sendo beneficiado, porque tem menos inflação, tem menos impostos, né? O Lula fica nessa de não vou botar o pobre no orçamento e coisa e tal. Aí faz um monte de lambança e acaba piorando a situação para o pobre. Quem se dá bem mesmo, meu amigo, é a galera rica, amiga do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela.